fundamental. Bom, nesse sentido, continuando a análise desses primeiros 30 dias, é importante dizer o seguinte: o governo ele não conseguiu estabelecer uma linha de reformas sociais que seja condizente com a necessidade de apoio que ele tem. Nós dissemos, desde da época da eleição, que para ganhar a eleição era preciso mobilizar o povo. Isso ocorreu no segundo turno de maneira mais clara. E que para governar seria preciso mobilizar o povo. E está se mostrando como uma necessidade fundamental. O governo Lula, ele deveria, de imediato, adotar medidas de impacto para consolidar o apoio popular. Ele não está conseguindo fazer isso aí. Por que isso é importante? Diferentemente da fantasia que a gente vê em determinados setores da esquerda, que acham que se a pessoa ganhou a eleição, todos os problemas estão resolvidos, que é uma concepção burguesa e burocrática da política. Bom, sentei na cadeira de presidente, está aqui a caneta, está aqui a papelada, é só assinar tudo, pronto, está tudo resolvido. Isso é uma coisa indigna de qualquer pessoa politicamente relativamente madura. É um absurdo isso daí. O governo não tem força para fazer uma boa parte do que ele quer fazer. O eleitorado, as pessoas que elegeram Lula, nós temos que entender o seguinte: houve uma certa virada do eleitorado de última hora. Isso é muito importante. Todo mundo sabe que foi a vitória na cidade de São Paulo que garantiu a vitória do PT na eleição. Isso aí foi uma virada de última hora, porque o PT não estava programado para ganhar em São Paulo. O Lula esteve aqui, houve uma mobilização, nós fizemos muita coisa em São Paulo, teve uma mobilização grande de vários setores, isso aí operou uma virada. Quer dizer, é um eleitorado que é flutuante. O PT tem aí um apoio, que é um apoio relativamente passivo, de um eleitorado que não está nas capitais. Essa vitória no Nordeste, nós temos que lembrar, é uma vitória principalmente no interior dos estados. Nas capitais, o bolsonarismo foi melhor. O governo do PT ganhou a eleição em poucas capitais. O Bolsonaro ganhou a eleição em mais capitais. E nós não podemos esquecer nem por um minuto que as grandes cidades dominam a vida política do país. Eleitoralmente, não. Mas se houver um enfrentamento de forças real, as grandes cidades são decisivas e o interior não é importante. Por exemplo, você ter peso em São Paulo vale mais do que ter peso em quase todos os estados do país no interior. Você ter o eleitorado do Rio de Janeiro, que o PT não tem, vale mais do que o interior de muitos estados. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os estados mais ricos, Distrito Federal. Você ter uma boa presença nessas cidades, nas grandes cidades desses estados, é decisivo. E a gente tem que dizer claramente o seguinte: o PT não tem esse apoio. Ou, digamos assim, ele não tem um apoio inconteste. Ele tem apoio, porque ele teve voto em todos esses lugares. Mas o eleitorado bolsonarista foi maior na maioria das grandes cidades. É uma desvantagem muito grande. Daí a importância de uma política dirigida aos trabalhadores, para consolidar, em primeiro lugar, consolidar a votação que ele teve em termos de um apoio popular ativo e não meramente passivo. A eleição é um apoio em grande medida passivo. Ele precisa de um apoio ativo, pessoas que estão dispostas a sair às ruas para defender o governo numa eventualidade. Sem medidas sociais mais contundentes, é difícil de conseguir esse apoio.
Até agora, o que o governo assegurou foi o Bolsa Família, que não é uma grande vantagem, porque basicamente isso aí já estava estabelecido antes da vitória eleitoral do PT, né? Era o chamado Auxílio Brasil do Bolsonaro. Houve só uma mudança de nome nesse sentido. Tudo bem, vão reorganizar, sei lá o que vão fazer, né? Eu às vezes fico até preocupado com o que eles vão fazer, porque o ministro responsável, que é o Wellington Dias, um direitista do PT, já declarou que ele viu que tem 10 milhões de pessoas em condição irregular no Auxílio Brasil, que é um pensamento meio, né? É um pensamento de uma pessoa que não está de olho na situação política. Não é hora de cortar o auxílio de ninguém. Se alguma coisa tem que ser feita, é aumentar o número de pessoas que estão recebendo esse auxílio, não diminuir. Claro, poderá haver uma outra fraude, mas não é 10 milhões de pessoas de jeito nenhum. Nesse sentido, né, seria muito importante, é muito importante na realidade, por isso a questão está pendente, a questão do salário mínimo, né? O próprio Lula declarou o seguinte, que os sindicatos deveriam pressionar por um salário mínimo maior. Ele está emparedado pelo Congresso, está emparedado pela imprensa, com a questão do teto de gastos. Mas se começasse uma mobilização, isso aí poderia levar a um aumento superior. O aumento que o governo que está sendo dado, que é quase uma formalidade, não serve para nada. Não vai resolver nenhum problema. Não adianta se iludir com isso, né? No PT tem muita gente iludida que acha assim, tudo que o governo fizer é ótimo, coisa que nem o próprio Lula acha. O Lula está descontente com o que ele não está conseguindo fazer. Então, um primeiro problema é esse daí, precisaria consolidar o apoio com medidas de impacto, né? Eu, por exemplo, não entendi até agora porque é que o Lula já não publicou um decreto e aumentou, né, o limite para a dedução do imposto de renda sobre os salários. Deveria aumentar a margem, né, falaram em aumentar para 5 mil, acho que deveria aumentar mais ainda. Deveria tirar o sufoco da população e buscar o dinheiro de outro lado. E teria que fazer agora. Não adianta esperar para ver se a política entra no eixo, se isso, se aquilo, se aquele outro, né? Isso teria que ser feito agora. Um segundo problema que